Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live que a gente traz aqui para vocês. Hoje uma live super diferente, com um convidado externo, né? Com um foco bem bacana nesse momento em que a gente está hoje, né? Que é esse nosso momento de precisar estudar de casa, mesmo no curso presencial, ter essa necessidade de estudar em casa. Então, hoje a gente vai tá trazendo uma live aí com dicas super bacanas de um profissional excepcional, que é uma honra eu poder participar de uma live com ele, tá? Já vi que ele entrou aqui na nossa live. Já tô chamando ele aqui para conversar com a gente. Ele vai entrando aqui na nossa conversa, eu vou apresentar. O Jonathan Rocha. Quem é Jonathan? Oi, Jonathan, tudo bom? Jonathan, ele é um profissional especialista em neuroeducação pela Universidade Estácio de Sá. Ele é certificado em aprendizado invertido, que é Flip Learning, pela Universidade La Rioja, na Espanha, e avaliador oficial do exame CELP-BRAS pela Embaixada do Brasil em Bogotá. Atualmente, ele desenvolve pesquisas na área de aprendizado diferenciado. E hoje ele vai falar com a gente sobre dicas de como se estudar online, né? Deixa eu até ver aqui se ele já entrou com a gente. Então hoje ele vai falar com a gente sobre dicas de como estudar online, baseado no aprendizado que ele teve com os próprios alunos, né? Então tudo que ele está hoje aí é exatamente de estudante para estudante. Oi, Jonathan, tudo bom? Boa tarde, Aline, tudo bom? Você me escuta bem? Escuto bem. Ah, que maravilha. Muito obrigado por sua apresentação. Muito obrigado pela oportunidade da Estácio permitir aqui compartilhar um pouco da minha experiência desse projeto que desenvolvi junto com os estudantes. Isso aí. Podemos... É bem bacana poder colocar a experiência, né? A experiência que a gente tem em sala e poder aplicar isso para outros estudantes que estão passando por esse processo aí com uma necessidade especial de aprendizado de forma online, né? E uma coisa muito implantada, né? Tem que ser assim, não tem outro jeito. Então eu acho que é um tema muito bacana. Fica à vontade, Jonathan. Verdade, Aline, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, sou muito bonito. E assim como a Aline falou, eu trabalho e moro na Colômbia, na cidade de Medellín, é a segunda cidade mais importante, aí depois da capital. E lá eu trabalho com o ensino de português como língua estrangeira em centros de idiomas em algumas instituições. E esse projeto, essas dicas que nós vamos trabalhar hoje, é um projeto que surgiu de um grupo de estudantes quando nós fomos levados a trabalhar na modalidade virtual. Inclusive, é bom destacar que na Colômbia começou há quase um mês antes que o Brasil, o processo de fechar as fronteiras e da gente ficar trabalhando desde casa o home office. A gente, então, leva mais tempo na quarentena do que o Brasil. O Brasil entrou bem depois. E esse projeto, quando nós fomos transferidos para o virtual, eu propus a alguns estudantes que nós fizéssemos um diário de bordo, ou seja, compilar as informações de dicas, o que serviu para a gente durante a pandemia, como que foi o nosso processo de aprendizado durante a pandemia. Então nós levamos mais ou menos 3 meses para terminar o semestre, que nós vínhamos levando desde o início. Lá temos um calendário diferente, e durante esse tempo todo nós anotamos tudo, o que funcionou, o que não funcionou, e aí eu falei, essa é uma boa proposta para que a gente possa compartilhar depois com os colegas que vão começar no outro semestre, porque a gente já supunha que essa pandemia ia levar um pouco mais de tempo e que nós deveríamos continuar também nesse semestre. Que, se eu não me engano, já começou, não começou, Aline? Já começou. Já começou. Então, a gente, no final do semestre, nós nos reunimos e compilamos todas as informações. Eram muitas informações, e aí a gente chegou em 5 dicas que a gente acha que funcionou bastante para a gente, que seriam essenciais para a gente poder fazer essa transição e suportar aí durante esse momento que estivermos trabalhando desde a pandemia. Então, isso é o que vamos trabalhar. Peguem seus caderninhos para anotar as dicas, todo mundo que está aqui na live com a gente, porque são detalhes que às vezes a gente deixa passar, mas que no final faz aí uma diferença no aprendizado. Então, esses detalhes são importantes.
Então, antes da gente começar, discutindo com os estudantes, antes da gente começar, é importante que a gente tenha 3 pilares fundamentais para poder transitar para esse processo de aprendizado online. A gente achou melhor colocar esses 3 pilares antes, para depois construir as dicas em cima. O primeiro pilar é que nós não podemos entrar no modo virtual com a cabeça no modo presencial. Porque tem gente que já entra no modo virtual pensando, não, eu não aprendo no modo virtual, eu não consigo entender, não tenho contato, não tenho professor. Então aí dentro dessa fala tem talvez você nunca tentou, você só colocou essa barreira na sua cabeça, ou você teve uma má experiência, mas nunca buscou para ver se funcionaria, se não funcionaria em outro momento. Então é importante que deixamos isso claro, que temos que entrar no modo virtual com a cabeça no modo virtual. E aí a gente já complementa com o segundo pilar, que acho que todo mundo já deve ter escutado as pessoas, muitos colegas falando, eu não aprendo no modo virtual, o modo virtual não consigo aprender. Então é importante no segundo pilar a gente deixar claro que tanto o virtual quanto o presencial, os dois são ambientes de aprendizagem. Então, a gente tem pessoas que quando pensam em sala de aula, muitos estudantes, quando pensam em sala de aula, eles pensam apenas nas paredes, aquelas 4 paredes, a sala, o quadro, o professor. E tem aí muitas pesquisas muito legais, inclusive na área da educação, que discute o tema da sala de aula estendida. Ou seja, qual é, fora dessas 4 paredes, não é possível aprender? E aí a gente pensa naquela pessoa que sai do trabalho tarde e que pega 1 hora no metrô, que leva 1 hora para chegar em casa, o ônibus. Enquanto isso, ela vai escutando um podcast, um audiolivro, um tutorial. E ela está aprendendo o conceito, ela está estudando. Então a gente não falaria que ela está aprendendo só porque não está nas 4 paredes. Então é importante a gente deixar claro, junto com os estudantes, definimos isso, que tanto virtual quanto presencial são ambientes de aprendizagem. Basta você querer se dedicar e querer aprender. Esse é o segundo pilar. Já no terceiro pilar, é uma mensagem mais que os estudantes deixaram bem claro, é que nós estamos num período de emergência. Isso não vai levar a vida toda, nós estamos aí nos adaptando, não é só comigo, não é só com você, não é só com a Estácio, é o mundo todo. Todos nós estamos sendo envolvidos nisso, e a principal mensagem é que vai passar. Nós não vamos ficar para sempre no modo virtual. Claro que tem pessoas, necessidades, comunidades, por exemplo, que moram no interior, distantes. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Amazonas, que às vezes não tem estradas para chegar até a universidade, então eles têm essa necessidade de estudar de maneira virtual. Mas a grande maioria que mora aí nas cidades ou na área metropolitana, a gente trabalha de maneira presencial. Então, vai passar. Então, esses são os 3 pilares que a gente definiu antes de poder dar as dicas, e aí já construímos as dicas em cima. Ficaram claros os 3 pilares, Aline? Você entendeu bem bonitinho? Eu entendi bem bonitinho, ficou bem claro para mim. Tá bom, vamos ver aí, o pessoal vai comentando aqui pra gente, para ver se fica bom também. Então, agora já passamos para as dicas. Eu as tenho aqui bem abertas, porque a gente definiu tudo bem bonitinho. A primeira dica para a gente poder levar aí, potencializar o nosso aprendizado durante essa situação de emergência que levamos, é ter um lugar fixo para estudar. Porque eu acho que, com certeza, durante esse período que nós estávamos nos adaptando, tanto os professores quanto os estudantes, a gente viu estudantes deitados na cama, estudantes sentados no sofá, estudantes fazendo outras coisas em espaços que são diferentes ao espaço que você deveria estar estudando. Então, os estudantes falaram que separaram um cantinho com uma decoração, com uma identidade sua, uma plantinha, um troféu. Alguns estudantes colocaram uma foto, algo que te motive a estar ali. Isso vai reforçar o seu hábito de estudos. Então, quando você chegar nesse local específico, o seu cérebro vai dizer, opa, hora de estudar. Então aí você vai se dedicar realmente ao estudo. Porque se você está na sua cama, o seu cérebro, o que ele está entendendo? Vamos dormir, é momento de dormir, vamos descansar. Então ter esse espaço reservado na sua casa vai ajudar muito.
e que seja um lugar silencioso, iluminado, que na medida do possível com uma escrivaninha ou uma cadeira confortável, se você puder, porque talvez você vá passar aí 40 minutos, uma hora, de acordo com o horário de aula que você tem. Então ter esse lugarzinho reservado vai facilitar muito a potencializar o seu estudo. Que é algo que a gente não pensa, não. Quando entramos na pandemia, a gente ligava a aula, sentava no sofá, porque era mais confortável, ou sentava no chão da casa, mas não é, o seu cérebro não está assimilando que você está estudando, senão que você está descansando. Primeira dica, lugar fixo. Esse é importante. Você tem seu lugar fixo, Aline? Eu tenho meu lugar fixo. Montei um mini escritório em casa, aproveitando um quarto, não é um escritório, mas é um lugarzinho onde eu consigo ter minhas canetas, que eu adoro uma caneta colorida, consigo ter meu caderninho. Então eu acho que conseguir fazer um lugar fixo ali e que eu possa me isolar um pouquinho também do mundo. E que seu cérebro está entendendo que você está aprendendo. Isso aí. É muito engraçado porque agora quando vemos os jornais ou temos aula, a gente conhece a casa de todo mundo. Porque a gente consegue ver pela câmera a casa de todo mundo como é. Então é ter um lugarzinho fixo e muito importante. Segundo, aí já é mais amplo, organização. Uma palavra bonita, organização. E essa organização, ela trata sobre o seu preparo prévio antes da aula. Então geralmente, fundamentalmente ter tudo preparadinho. Os materiais que você vai usar, as canetas coloridas, os lápis, a borracha, o caderno, você ter tudo aí bem bonitinho no lugar onde você separou para poder trabalhar. Essa organização ou esse planejamento prévio, ele vai evitar que você tenha aquele estresse de quando começar a aula, você começar a pensar, onde está meu caderno? Onde está minha caneta? Oh mãe, onde eu deixei tal coisa? Porque isso vai causar um estresse mental no seu cérebro que estava aí fresquinho, preparado para aprender. Então, se ele começar a se estressar desde já, com certeza o seu aprendizado vai sofrer aí alguma falha. Então, você deixar tudo preparadinho, de um dia para o outro, aí no seu cantinho, isso vai facilitar muito o seu aprendizado. E dentro dessa organização também, é importante avisar, ter uma colaboração, pedir uma colaboração à sua família, porque eu acho que já deve ter acontecido com todos nós, que nós entramos para o nosso espaço para poder estudar, e aí nossos pais, tios, avós, escutam a gente em silêncio e pensam que a gente está assistindo Netflix, pensa que a gente está escutando música, assistindo Dark na Netflix, e aí eles entram, por exemplo, com o celular e falam, ai meu filho, vê aqui como é que eu faço para compartilhar essa mensagem com minhas tias, com minhas irmãs. E às vezes você está com seu microfone aberto e aí acaba atrapalhando sua aula, te desconcentrando. Então você pedir a colaboração da sua família, das pessoas que moram com você, vai facilitar bastante você ter essa organização. Alguns estudantes, nesse projeto, eles adotaram uma agenda, eles fizeram uma agendinha, imprimiram e colocaram na porta do quarto ou na porta da geladeira. Então, se seus pais estão lá preocupados, onde está fulano, que eu não vejo, e eu preciso falar com ele, olha ali e vê que ele está estudando. Isso vai ajudar bastante também você. Você tem isso, Aline? As pessoas perturbam você? Não mais. No começo perturbava, sim. Aí eu comecei a fechar a porta, que foi a forma, se a porta está fechada, é o momento que eu não posso ser interrompida. Vamos ter que fazer como nos hotéis, que tinha aquela plaquinha, por favor, não perturbe. Isso também... Essa organização também temos que levar em consideração nossos filhos de 4 patas, nossos cachorros, porque às vezes a gente está trabalhando e o cachorro vem e coloca a cabeça na sua perna, ou eu tenho amigos, por exemplo, que têm gatos e os gatos passam derrubando tudo, porque a gente sabe que os gatos gostam de caminhar. Então esse é o preparo, você avisar também seus cachorros e seus gatos que você está estudando, dar um brinquedo para ele, porque ele vai se divertir enquanto você está aí estudando ou trabalhando, também serve para trabalho. E outra dica, que é uma mini dica dentro da organização, que os estudantes deram, é um checklist. É você ter uma listinha de coisas para você preparar antes de começar a aula. E dentro dessa listinha, eu perguntei para eles, por exemplo, o que vocês colocaram dentro dessa listinha? E os estudantes falaram que a primeira coisa que eles colocaram era o link da aula. Porque não sei se já aconteceu com alguns de vocês, que a gente
sabe que tem aula e onde está o bendito link? Não sei. A professora mandou, a professora não mandou, aí você começa a procurar no grupo de WhatsApp, perguntar, alguém tem o link? Quem tem o link? Então você ter o link da aula, saber um dia antes onde esse link vai ter, porque geralmente os professores têm tudo programado nas plataformas que estão utilizando, seja no Teams, no Google Classroom, Schoology, você tem aí o seu calendário. Então é importante você ter o link. Dentro desse checklist também o ambiente organizado. Então o link da aula, pronto. Ambiente organizado, pronto. Materiais, pronto. Porta fechada, pronto. Tudo no seu lugar, é momento de estudar. Então, ter isso bem bonitinho, essa organização vai facilitar muito. Não queremos ser loucos pela organização, mas são detalhes pequenos que sim vai ajudar bastante. Segunda dica já foi. Passamos para a terceira, Aline? Passamos para a terceira. Dúvida? Você está olhando aí o comentário do povo? Tô olhando o comentário do povo, teve gente falando aqui, ai, meu cachorro. Ou seja, é bem comum, principalmente o pet, né? Atrapalhar na hora da aula. É verdade, é verdade. É importante, acho que aqui não entrou, os estudantes não colocaram, mas agora pensando quando você falou, os meus cachorros, eles gostam muito de fazer xixi. E às vezes eles têm vontade de fazer xixi no momento que não é para fazer xixi. Então é importante também você levá-los para passear ou tirá-los para fazer xixi. Os gatos não têm esse problema, os gatos são aí bem autossuficientes, mas os cachorros sim. Então é importante que você leve seu cachorro para fazer xixi antes, para que enquanto você está estudando, ele não cause nenhum problema. Por exemplo, eu tenho um cachorro que ele começa a tremer. É um cachorro bem dramático, chama Lourenço. Então ele senta na porta, ele olha para mim assim como nunca saí na minha vida. Então você fica como, espera, Lourenço, que eu tenho que estudar, esse é o momento de estudar, estou na aula. E aí ele vê que você não vai satisfazê-lo e ele começa a tremer. Ele começa a tremer, aí você fica nervoso. Então é importante você também dar uma atençãozinha aí para os seus cachorros ou gatos antes de você começar a estudar. Depois chegamos na terceira dica, que é a rotina de estudos. Muita gente não gosta de rotina, não gosta de fazer sempre a mesma coisa, mas sabe quando a gente ia na universidade, ao colégio, tínhamos aula num horário definido? Temos que manter também esses horários definidos, precisamos mantê-los. Então, criar uma agenda, seja uma agenda eletrônica, seja uma agenda física, muitas pessoas ainda utilizam a agenda física, gostam muito de ter esse contato, ou uma agenda eletrônica, por exemplo, o Google Calendário, você pode colocar aí no Google Calendário suas atividades, e ele vai avisar você 5 minutinhos, 10 minutinhos antes que você tem que estudar. Então deixa aí suas atividades, porque com isso você cria o hábito de estar sempre no mesmo momento. Porque a gente sabe que quando estudamos ou trabalhamos desde casa, a nossa cama nos chama. Fala aí, fulano, você está na casa, não vai deitar? E aí você acaba dando uma deitadinha e perdendo o horário da aula, perdendo a sua atividade. O que acontece muito, os estudantes falam, por exemplo, eu esqueci que tinha aula, professor. Aí você pergunta, como que esqueceu se a gente leva um mês no mesmo horário, no mesmo lugar? É manter uma rotina de estudos, porque você manter essa rotina vai criar um hábito. E o que acontece com o hábito? O hábito já é uma atividade mais natural. Por exemplo, escovar os dentes, por exemplo, tomar banho. Você não pensa muito quando você está escovando os dentes. Você pega aí sua escova, passa a pasta de dente e vai escovando os dentes. Que é um hábito que você já adquiriu. Então, o hábito na sua rotina de estudos de manter o mesmo horário, das suas aulas, tudo um bom organograma, vai facilitar muito para que seu cérebro também entenda isso. Deixa eu ver aqui. Outra, essa foi uma dica que eu coloquei como neuroeducador, que é você, dentro dessa sua rotina de estudos, ter uma rotina de horários também definidos, para descansar e para estudar. Porque, às vezes, se você tem, por exemplo, aula às 7 da manhã, você não vai ficar até a 1 da manhã assistindo Pantera Negra, que passou na tela quente. É um filme muito bom, mas se você sabe que 7 horas da manhã você tem que estudar, você não vai ter dormido a quantidade de horas suficientes para o seu cérebro fazer aquela famosa faxina. Acho que todo mundo deve ter assistido um filme que no Brasil se chama Divertidamente. Não sei se você assistiu, Aline. Já assisti pedaços.
No espanhol se chama Intensamente, e é um filme que mostra muito bem como funciona a faxina do cérebro, porque quando a gente dorme, o seu cérebro dá aí uma limpada, ele organiza as coisas para que no outro dia você esteja fresquinho para poder fazer suas atividades. Quem não assistiu, assista ao filme, porque é realmente interessante. É uma maneira lúdica, é um desenho, eu não lembro se é da Pixar ou da Disney, mas é em formato de desenho, é bem lúdico, para que a gente possa entender como que funciona essa faxina. Então essa foi uma mini dica que eu coloquei aqui para os estudantes, para poder compartilhar desde o meu ponto de vista como especialista em neuroeducação. A gente não tem como desligar a nossa profissão às vezes. Rotina de estudo, certo, Aline? Você tem sua rotina? Tenho minha rotina. Minha rotina é final de semana. Final de semana? Final de semana. Você Mas faz tem tudo? todo final de semana. Verdade, é verdade. A gente tem que manter aí a nossa rotina bem bonitinha. Tô vendo aqui que as pessoas estão falando que o filme é maravilhoso. Verdade. Tá vendo, Aline? Você tem que ter a oportunidade de assisti-lo. Vou assistir ele completo. Eu só assisti uns trechos assim, não consegui ver completo, mas eu acho que tem até na Netflix. Vou buscar para assistir. Eu não sei se tem, mas assista porque é realmente muito interessante. É divertido, as crianças se divertem bastante, mas por trás tem uma mensagem que é bom para os pais assistirem, para ver como que lidar com a sua criança, a importância de dormir, que na quarentena também está sendo difícil, né? A gente conseguir manter um horário aí de dormir específico, porque tudo mudou, mas é importante, eu acho bem importante você ter esse horário para dormir, para que aconteça essa faxina na sua mente, aí no seu cérebro, para você estar preparadinho para o outro dia poder ter aula. Chegamos agora em uma das dicas que talvez seja a mais complexa, uma dica um pouquinho mais difícil, que é a concentração. Nós não queremos que os estudantes sejam aí mestres dos magos ou o treinador do Karate Kid, mas é importante que você mantenha sua concentração enquanto você está estudando. O que a gente sabe que é difícil, não? Muitas pesquisas mostram aí que a nossa concentração, principalmente da nova geração, daquelas crianças que já, quando criancinha, a mãe dá o celular para assistir Peppa Pig para ela parar de chorar, então a criancinha cresce a vida toda aí conectada com o telefone e a sua concentração vai acabando sendo reduzida. Então a concentração é um pouco difícil nesse momento, eu sei, mas nós temos que exercitá-la. É uma questão de exercitá-la, porque ela pode ser alterada. Então os estudantes falaram que era importante você manter a concentração como? Evitando as coisas que te distraem. E são muitas coisas que distraem você quando você está em casa. Por exemplo, na escola, eu sou muito hiperativo desde criança, na universidade, passa um pássaro, eu estou olhando o pássaro e esqueço a professora. Então é importante na casa também, que tem tantas distrações, que você mantenha a sua concentração com foco. Eu já tive, por exemplo, estudantes fazendo provas ou exercícios, porque eu trabalho muito com as metodologias ativas e os aparelhos eletrônicos, então às vezes eles têm que gravar muitos vídeos e produzir muito, e eu vejo que o estudante está gravando e atrás está o jogo de futebol, o estudante está gravando, atrás está a Netflix passando. Então, assim, você não tem como conectar duas atenções ao mesmo tempo. Existem, claro, os superdotados, que são experimentos aí da ciência, mas enquanto a gente não desenvolve esse nosso lado superdotado para distribuir nossa atenção, é importante a gente manter a concentração. Então, no projeto, os estudantes falaram que era importante você não ter janelas, abas, páginas, links abertos de rede social, Facebook, WhatsApp, Twitter. Não sei se vocês percebem quando, por exemplo, o professor está falando e você está na câmera, você vê que os estudantes estão prestando atenção assim, e eles olham, aí vão, mexem numa coisa e voltam. Eles estão ali respondendo ao Facebook, dando uma tweetada, fazendo alguma coisa. Então, se o professor não estiver utilizando essas redes sociais, é importante que você deixe aí elas desligadas, porque horário de estudar é horário de estudar. Temos tempo para tudo, depois você vai ter esse tempo para fazer outras coisas. Deixar o telefone no silencioso também, porque se ele vibra ou você fica prestando atenção ali na corzinha dele piscando, isso também pode dificultar bastante a sua concentração. É difícil? É muito difícil,
Eu sei que é muito difícil, acho que a gente, ainda que já não tenha nascido já com o telefone, né? A gente é da época ou seja, eu sou da época ainda do disquete, não tínhamos WhatsApp nessa época, então a gente já está mais que viciado, imagina quem já nasceu com o WhatsApp aí o tempo todo. Inclusive, existem muitas pesquisas na neurociência que apontam que o telefone, o celular, o smartphone é o novo cigarro. Ele tem quase a mesma função, porque a gente sabe que as pessoas que fumam quando estão ansiosas, nervosas, entediadas, elas fumam. E a mesma coisa acontece com a gente com o telefone. Quando a gente está ansioso, dá uma olhada nas redes sociais. Estamos desconcentrados, damos uma olhada no telefone. Então é importante você deixar tudo desligado, que você não for usar, e se concentrar apenas no que você vai utilizar. É difícil, Aline, não sei se você pratica esse tipo de concentração. É difícil. Mas geralmente eu deixo o celular distante, principalmente numa leitura. Porque se acende a luz ou se ele vibra, eu já vou no vício, aí você perde o raciocínio. Você está lendo um parágrafo, você tem que começar do parágrafo desde o começo de novo. Então eu já deixo distante para economizar tempo de reler. É verdade, é verdade. O seu cérebro fica no modo stand-by. Você, por exemplo, tenta voltar aí para a leitura, mas ele está falando, e aquela luz que você deixou acesa ali? Vai lá ver o que é. Então, realmente, o quanto mais você puder bloquear isso, vai ser muito útil para você. Dentro desse espaço da concentração, eu também acrescentei uma pequena dica aí, como neuroeducador, que é a gente pensar no nosso estômago. Existem também muitas pesquisas na neurociência que falam que o estômago é quase o segundo cérebro. A gente sabe que o cérebro manda aí estímulos para você fazer algumas coisas, o estômago também. Então, é importante você ter uma alimentação boa, se alimentar bem, deixar aí no seu ambiente de estudo uma garrafa de água, uma fruta, um amendoim, nozes. Nada muito gorduroso, né? Porque a gente vê, por exemplo, na Colômbia, algumas pessoas tomam café da manhã com frituras. Acho que no Brasil também, não sei se aqui ainda é costume das pessoas tomarem café da manhã com coxinha, mas na Colômbia existem ainda algumas coisas que são frituras. E isso que acontece, isso vai fazer com que seu organismo, seu corpo, ele tenha mais trabalho para poder digerir isso e vai te produzir o famoso sono. Então a gente vê que quem come muito antes de estudar acaba ficando com sono, porque seu corpo vai falar, espera que eu tenho que trabalhar mais aqui, então ele vai diminuindo sua atenção e você acaba com sono. Então uma frutinha, uma água, para que você também não tenha que ir até a cozinha e se perder enquanto o professor está explicando ou trabalhando. Então é importante você deixar o seu estômago saciado. Aqui eu tenho minha água. Você tem sua água, Aline? Não trouxe, mas eu bebi água antes da live. Eu instalei uma vez um aplicativo no celular que eu vi que uma estudante tinha e eu sou muito influenciado pelos estudantes. E eles, às vezes, quando eles estão falando de séries da Netflix, eu desligo o microfone, eu não escuto, porque senão eu quero assistir todas para depois poder comentar com eles também. E às vezes não são boas. Mas uma vez eu instalei um aplicativo no meu celular que me avisava para eu tomar água. Mas o que acontecia? Se eu não tomasse água, o aplicativo bloqueava o celular e você não tinha como utilizar. Eu já estava me sentindo muito perseguido, porque ele me pedia para tomar água muito, muito frequente, aí eu acabei desinstalando. Então, deixar sua garrafinha do lado ajuda. Os aplicativos loucos, Aline. O que o pessoal falou aqui? Nunca pensei no alarme. Verdade. Foi uma dica que o Luan passou, que ele utiliza o alarme como um método de checagem. Luan Canto. Ele utiliza o alarme como método de checagem, aí de tempos em tempos o alarme pergunta para ele o que ele está fazendo. E aí sim, ele dificilmente perde o foco. Excelente. Muito, muito bom. Muito bom, muito boa dica. Cada pessoa vai aí se adaptando à dica que melhor facilita para ela. Eu, por exemplo, sei que tenho uma concentração curta. Eu tenho uma concentração curta, até porque eu sou muito hiperativo. Então, eu tenho um determinado modelo de estudos, que obviamente não serve para todo mundo, que geralmente as pessoas estudam como 30, 40 minutos seguidos. Eu estudo 15. Estudo 15, paro, estudo 15, paro, estudo 15, paro. Isso faz com que eu consiga entender bem o assunto e o tema. Mas o alarme é excelente. Temos muitas, muitas maneiras. Não sei se você já escutou no aprendizado do sono. Também é uma. Já ouvi falar.
Eu já pratiquei uma vez, quando eu estava estudando japonês, eu deixava um vídeo, porque o alfabeto do japonês tem 4 alfabetos, e aí eu precisava aprendê-los muito rápido, e eu deixei enquanto eu dormia, e eu consegui dormir e aprendi bem melhor com essa ideia. Mas essa é outra dica e depois discutimos. Vamos para o próximo, Aline. O próximo é o espaço de estudo próprio. Essa aí é a quinta e última dica, ter um espaço de estudo próprio. O que é ter um espaço de estudo próprio? A gente sabe que as 2 horas da sala de aula, aí, enquanto você está trabalhando, os 40 minutos, eles são bons para você adquirir o conhecimento, mas depois você precisa ter uma digestão, você precisa digerir aquela informação que você recebeu. Então a gente sabe que tem que separar um espacinho para poder estudar, o que muitas vezes os estudantes aí, inclusive me deixam com o cabelo em pé, que eles deixam para estudar no último momento. 1 hora antes da atividade, 1 dia antes da prova, eles estão lá se matando para estudar. Então isso é um hábito que foi adquirido, mas que temos que trabalhar e ter seu espaço de estudo próprio antes de chegar no momento da prova ou no momento da atividade. Então, como estávamos falando o alarme, inclusive, poderia funcionar bastante aqui, os estudantes falaram que eles separavam 40 minutos para estudar, fora da sala de aula, e descansavam 10 minutinhos. Eu sugeri mais ou menos essa dinâmica e eles foram aplicando e falaram que sim, funcionaram. Então, estudavam 40 minutos, descansavam 10 minutinhos. Estudavam 40, descansavam 10 minutinhos. Isso é para você poder, esses 10 minutinhos de pausa, é para você poder acalmar o seu cérebro, para você refrescar sua mente, dar uma trocada de ambiente, porque às vezes, não sei se já aconteceu com você ou com alguém aqui que está assistindo a gente se foca tanto, se concentra tanto para aprender alguma coisa que nosso cérebro acaba bloqueando e você não consegue entender. Talvez pela complexidade ou porque é muito difícil. Então você dar esse espacinho para que o seu cérebro possa relaxar e depois voltar ao tema, isso vai ajudar bastante você a entender. Por quê? Porque aí já entra numa questão de neuroeducação, o seu cérebro ele vai criar mais conexões neurais, que são aquelas conexões que são fundamentais para fixar o aprendizado e também até para memorização. Então, quando você estuda um tema, para os 10 minutinhos, faz uma pausa e depois volta, você não volta puro, você já traz um contexto de quando você estudou antes. Então, o seu cérebro já entra na batalha do aprendizado falando, pronto, eu já tenho isso aqui, vamos estudar, vamos trabalhar. Então, é muito importante você ter uma pausa entre os seus horários de estudos. Cada um vai ter que se adaptar, obviamente, ao que seja melhor para você, mas com a maioria dos estudantes funcionou 40 minutos de estudo, 10 minutinhos. 40 minutos de estudo, 10 minutinhos. Também não adianta estudar muito. Tem gente que separa um dia inteiro para poder estudar e aí acaba ficando estressado. Existem muitas pesquisas também na neuroeducação que estão tentando diminuir os horários de aula, porque dizem que a sua atenção não alcança, sua concentração não alcança aulas de 4 horas, 2 horas, mas essa é toda uma estrutura que tem que ser trabalhada já com o âmbito educacional. É algo bem mais macro, mas eu espero que no futuro seja aplicado. Quinta, essa foi nossa quinta. Então, espera que tenha aqui o que os estudantes falaram. Durante esses 10 minutinhos que você para esse espaço, o que você pode fazer? Eu perguntei, bom, vocês pararam os 10 minutinhos e o que vocês faziam? E eles falaram, por exemplo, alguns falaram, eu olhava o WhatsApp, eu assistia Netflix, e outros falaram, não, eu caminhava, ia ao banheiro, tomava água. E aí nós fomos fazendo uma pesquisa para saber quem voltou mais rápido para os 40 minutos de estudos, se foi quem assistiu a Netflix ou quem foi apenas beber água. E nós já sabemos a resposta, que é quem foi apenas beber água. Por quê? Eu não sei se a Netflix tem aí uma magia negra ou alguma magia que ela cria um ciclo vicioso na gente. A gente fala, bom, eu tenho 10 minutinhos, eu vou assistir um episódio de Grey's Anatomy. Eu vou assistir um episódio de Dark. E aí você assiste um episódio, depois você fala, só mais um episódio. Só mais um episódio. E quando você vê, você já perdeu seu foco, sua concentração, você já está na segunda temporada. Então, eles falaram que nós concluímos que era muito mais interessante, nesses 10 minutinhos, você se levantar, se esticar,
fazer um exercício, uma caminhada, esticar as pernas, ir ao banheiro, tomar uma água, ir até o jardim, se você tem jardim, ou a varanda, dar uma olhada no tempo, como está o clima, porque aí vai ser muito mais fácil você poder voltar depois para o seu ambiente de estudo aí, para a sua rotina. Então isso também entra dentro do seu espaço de estudo próprio. Você ter 40 minutinhos e 10 minutinhos. Funcionou com eles, vocês vão funcionando, todo mundo aqui que está na live vai praticando, ou quem já sabe, vai praticando para ver até onde vai a extensão da sua concentração. É questão de prática, de você determinar que sim quer gastar esse tempo para poder potencializar o seu estudo. Temos perguntas aqui. O Luan fez uma pergunta. Aquele lance dos hábitos de 21 dias, se é real mesmo? Eu não sei se pela neurociência você tem a explicação sobre esses 21 dias. Eu não conheço essa experiência dos 21 dias. Eu nunca escutei como que funciona. Você conhece? Eu conheço. Se você me permitir, pela minha formação em coaching, essa situação, todos os seus atos que você faz pensado, eles não são hábitos, né? Então, se você repete uma ação pensada por 21 dias, o seu cérebro começa a transformar essa ação em hábito. Então, por exemplo, eu vou acordar às 6 horas da manhã. Se você você faz isso inicialmente pensado. Vou acordar às 6 horas da manhã. Depois dos 21 dias, o seu cérebro já começa a transformar essa ação sua em hábito e você começa a fazer isso sem pensar. E já faz isso naturalmente. Então, é sim, Luan. Eu não conhecia essa quantidade exata de 21 dias, eu nunca tinha escutado, mas soa interessante. Estou pensando, não entendo ainda a questão do porquê 21 dias. Depois eu tenho que pesquisar melhor. Não sei o porquê, mas sim, realmente existe essa situação dos 21 dias para gerar um hábito. Temos que praticar. Tudo que eu conheço, as novas modalidades, eu pratico comigo primeiro. Às vezes eu compartilho com alguns estudantes aventureiros e eles praticam comigo também. E aí a gente vê se funciona ou se não funciona. Mas é complicado a gente delimitar aí uma receita de bolo ou algo que funcione para todo mundo, mas eu vou procurar depois para ver se a ciência tem aí algumas pesquisas que mostrem que 21, por que não 22? Eu tenho superstição, gosto de número par. Eu quero número par. Depois eu vou dar uma olhada, mas excelente que Luan nos deixou aí. Eu adoro escutar essas novas modalidades que depois eu procuro e aí eu entendo e já começo a compartilhar com todo mundo. Por exemplo, minha irmã também, que é professora também na Estácio, ela agora me compartilhou uma modalidade, uma estratégia que se chama Ho'oponopono, que é uma maneira de, não sei se você conhece, Aline, uma técnica havaiana para você poder manter tranquilidade, calma, concentração. É muito bacana, eu nunca tinha escutado falar, e aí ela me compartilhou essa informação, eu comecei a pesquisar e vi, muito interessante. Aí eu já quero aplicar em mim, na minha vida, depois compartilho com todo mundo. Os estudantes até costumam falar, prof, você não tem nenhuma ideia louca nessa semana? Porque eu sempre compartilho tudo com eles, porque assim a gente potencializa mais o conhecimento. Então achei interessante, Luan, muito bacana. Achei muito boa essa sua experiência. Aline, eu tenho uma última dica extra, que na verdade eu dei para os meus estudantes, algo que inclusive eu trabalhei na minha monografia de neuroeducação, que é a questão de se conectar com o tema que você está estudando. Algo que me levou a estudar neuroeducação foi um livro de um autor espanhol, um neuroeducador espanhol, que se chama Francisco Mora, e ele tem um livro que é assim, minha bíblia, é um livro muito, muito, muito bom, que diz que só se aprende aquilo que se ama. O nome do livro está em espanhol, eu não sei, não encontrei ainda em português. Nós, inclusive, temos uma experiência, não, Aline, uma conhecida, que encontra tudo em português. É verdade. A Adriana. Tradutora nata. Eu vou consultar com a Adriana para ver se ela me ajuda a encontrar esse livro em português, para a gente deixar aí. Mas no espanhol se chama Solo se aprende aquello que se ama. E é muito bom, porque ele fala que se você se dedica, se você se conecta com um determinado tema, se você se identifica com um determinado tema, você vai aprender muito melhor. O seu cérebro vai funcionar
com todas as redes neurais para que você entenda e aprenda muito melhor. Então, se você está estudando, por exemplo, matemática financeira, tenta construir um vínculo com a matemática financeira, um professor que você admira muito sobre esse tema e você acha ele muito bacana, então você vai e você se conecta com esse professor, ou se você está estudando, por exemplo, enfermagem, administração, tenta procurar um ponto, um vínculo que te conecte, que faça com que você goste daquilo que você está fazendo, porque isso vai te ajudar muito durante o seu aprendizado. Isso foi, por exemplo, o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com neuroeducação. Eu gostava muito de estudar a parte da educação e eu comecei a me conectar mais e mais, a ler livros mais e mais, a admirar profissionais da neuroeducação. Isso me ajudou bastante a entender todo o mundo que envolve a educação, que já é complexa, e a neurociência também, nosso cérebro aí, que é essa máquina tão fabulosa. Então essas foram as 5 dicas e algumas mini diquinhas que eu dei aí desde minha experiência e minha formação, para que a gente possa potencializar esse aprendizado e ensino também, porque algumas dicas servem também para os professores e para nós professores e para gestores, e principalmente de que vai passar, estamos numa emergência, vai passar, é só ficar tranquilo. Temos perguntas, temos dúvidas? Não tive mais dúvidas, só comentários mesmo sobre os temas abordados, aí as pessoas falando sobre já ter praticado algumas atividades que a gente comentou por aqui, enfim, mais comentários mesmo, interação com as nossas falas. O Marlon agora, Marlos, né, comentando que a matemática não adianta, que é algo que não entra na cabeça dele. Marlos, eu te entendo, eu me solidarizo com você, mas assim como a Aline falou no início, agora estou trabalhando muito, desenvolvendo muitas pesquisas sobre o conceito de mindset. Então, depois que eu conheci o mindset, que é a mentalidade, isso realmente mudou minha vida e meu olhar na matemática, Marlos. Talvez vocês podem procurar, podemos depois pensar em fazer outra live para falar sobre o mindset, que é um conceito que funcionou muito na minha vida e é um conceito que discute 2 mentalidades. A mentalidade fixa, que é quando, por exemplo, o Marlos fala, não, eu não aprendo matemática, nunca fui bom para isso. E eu falei durante toda a minha vida, por exemplo, desenho. Quando eu cheguei na Colômbia, não sei se na Colômbia todo mundo tem mais aula de artes, todo mundo sabe desenhar. Você pede para os estudantes, vamos desenhar tal coisa, os estudantes, desenham. E eu só sei fazer a árvore e a montanhazinha. Então eu falei, gente, eu nunca fui bom para desenho, e eu repetia isso, nunca fui bom para desenho, e é uma barreira que eu criei, e o que dentro do conceito de mindset se chama de mentalidade fixa, que você pensa que você já nasce com algo e não tem como modificá-lo. Então aí existe alguns pesquisadores, principalmente a professora Carol Dweck, que ela escreveu um livro que está em português, se chama, eu não lembro como se chama no português, no espanhol se chama No Caminho do Sucesso, mas depois podemos perguntar a Adriana, nossa querida amiga Adriana. E esse livro, ela discute que temos também a mentalidade de crescimento, como quando você fala, por exemplo, nunca fui bom para matemática, matemática não entra, até agora. Agora eu vou me dedicar a estudar a matemática, não entendo, peço ajuda num colega, então o colega vem, explica, e aí você consegue quebrar essas barreiras que muitas vezes a gente coloca. Por exemplo, temos que estudar e tem um artigo em inglês. Não, nunca fui bom para inglês. Não sei nada. Você nem leu o título, você nem sabe o título e você já coloca essas barreiras mentais. Então, Marlos, procure o conceito de mindset, mentalidade fixa e de crescimento. Eu tenho certeza que a sua percepção sobre a matemática vai mudar. Isso funciona para a vida toda. Eu já apliquei em mim, já apliquei nos estudantes, e muitos estudantes, principalmente com a questão do aprendizado e o movimento, que também faz parte da neuroeducação. Eu vou misturando todos os conceitos, na verdade, e criando aí um conhecimento amplo. Então, procure o conceito de mindset que você vai realmente desenvolver e quebrar essas barreiras que nós criamos na vida. Pronto, Aline, pronto. Eu acho que nossa live podia durar 2 horas, mas o Instagram ele tem uma péssima mania de bloquear e fechar a live quando chega 1 hora, né?
Então, a gente Exato, vai ter exato. então, eu acho que para a gente poder falar mais, a gente vai precisar fazer outras mini lives falando de determinados temas. Os comentários aqui dos alunos, pessoal também do curso EAD, veio bastante gente, né? Da Estácio do Ensino à Distância, eu vendo os nomes aqui subindo. O pessoal gostou bastante da live. Eu, modéstia à parte, eu adorei. Qualquer 30 minutos, 40 minutos ouvindo o que você tem para passar, para mim é sempre um grande aprendizado. Adoro os seus conceitos, sou suspeita para falar. Muito contente com a Gisele de ter apresentado você aqui para a gente aqui na Estácio. Ainda bem que você tinha uma dívida com ela. E Gisele, que eu sei que a Gisele está aqui online ouvindo a gente, nossa coordenadora de enfermagem. Por favor, preciso que você tenha mais, cobre mais coisas do John, sabe? Que ele tenha muitas dívidas com você e que você conte com a gente para o pagamento dessas dívidas de família, ok? Então, assim, John, muito obrigada aí pelos seus conceitos maravilhosos. Foram aí 6 dicas, né? Porque teve uma dica extra no final, que com certeza valeu muito a pena para os estudantes que ficaram aqui. É importante a gente lembrar que a nossa live vai ficar salva. Então, depois, se quem tiver aqui, o colega não pôde participar, quiser compartilhar aí com os colegas, vão poder compartilhar, tá? Aí já tem gente pedindo mais oficinas para os professores, hein? Olha, Jonathan, já tem professor querendo mais oficina. Então, queria mesmo agradecer aí esse tempo que você dedicou pra gente, para essa live, para os nossos alunos aqui, colegas, tá? Fico muito grata aí por esse momento de aprendizado. Um grande prazer poder compartilhar. Eu sempre falo, acho que você já teve a oportunidade de escutar no podcast que eu tenho, eu sempre falo que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, não adianta a gente guardar para a gente. Então eu sempre tenho muito prazer em dividir um pouquinho dessas experiências que eu faço. Então é um prazer poder estar na Estácio, o lugar onde eu estudei também, e poder pagar essa dívida com minha irmã também. Muito obrigado a ela por ter nos conectado aqui. E vamos falar, não, Aline, que vamos deixar aí na biografia do perfil da Estácio um teste do Guia do Estudante que vai perguntar vai testar vocês para saber se vocês sabem estudar de maneira virtual. Então depois lá na biografia, na descrição do perfil da Estácio Friburgo, é só vocês clicarem que vão ser levados até um teste, que é um teste bem completo. Eu fiz com meus estudantes esse final de semana e eles gostaram bastante. E aí depois, quando vocês tiverem o resultado do teste, que é para saber se você sabe estudar em casa, até para você ter uma boa reflexão, vocês tirem aí, compartilhem seus resultados com a Estácio Friburgo, com o perfil da Estácio Friburgo, que a Aline dá uma maneira aí de poder compartilhar as suas fotos, vocês. E também quando vocês estiverem estudando, os alunos que estão começando aí, ou os que já levam muito tempo, tirem fotos de vocês nos seus ambientes, vocês concentrados, escrevam em pausa ativa, 10 minutinhos, descansando, Netflix só amanhã. Tirem fotos e compartilhem aqui para que a gente possa multiplicar mais esse aprendizado e esse conhecimento. Então, muito obrigado, Aline, pela oportunidade. Já está acabando. Eu tenho aula agora, por exemplo, meus alunos estão já me esperando. Então, muito obrigado por tudo e um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, João. Pessoal, muito obrigada aí pela presença na live, tá? Aguardem que João tendo nova disponibilidade aí, a gente com certeza vai trazer algum tema novo para vocês poderem aproveitar. E depois acompanhem o link que já a gente vai postar na descrição aí na bio do nosso Instagram para vocês poderem fazer o teste, tá? Excelente, beijinho. Obrigado. Boa aula para você, João. Boa aula para todo mundo. Obrigado, tchau, pessoal. Muito obrigado.